Mas, tipo, é legal você entrevistar pessoas, né, que você Cara, cresceu vendo. você acaba tendo acesso a uma galera que dificilmente você teria se você não tivesse o podcast, Teve né? alguém que você, tipo, meio que ficou meio nervoso? Ah, A preparação antes? esse episódio que eu falei do Oscar com a Hortência, ele foi muito legal e ao mesmo tempo foi bem é, assustador, assim, porque, mano, são duas figuras muito pesadas do esporte e foi o primeiro merchan que eu fiz, né? Então, assim, eu tava ali com duas pessoas e tinha um compromisso de anunciar um cliente, um anunciante, Certo. o nosso primeiro anunciante, que era o Mercado Bitcoin, que estava fazendo uma campanha com a gente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha que dar atenção para eles, eu estava preocupado com o texto ali que eu tinha que mandar e mandar certo. Então, esse foi falar com um astronauta também, cara, não tem muito. Com Sacânia, não tem muita experiência de ciência, do espaço e tal. Mas assim, quando você não tem experiência, você não pode ter vergonha de simplesmente questionar, cara. Claro. Parecia uma criança de 5 anos perguntando coisas óbvias pra muita gente, mas, cara... Tipo, a Terra é plana. É o episódio... O astronauta, ele fez questão de falar, não, eu vi lá de cima, a Terra era redonda. Ele vira e fala, não é plana. Vi lá de cima é plana. Porque muita gente fala que ele é terraplanista, né? É de direita e tal. Mas com o Sacani, cara, é o episódio mais assistido. E é o episódio, sei lá, que eu falei mais merda, assim, tipo de umas coisas que eu não sabia, mesmo de ciência, mas perguntei na inocência, e que é dúvida que muita gente tem. E aí, simplesmente, mano, foi falando. Você que escolhe os convidados? Eu que faço a seleção final, né? A gente tem uma produção que pré-seleciona e recebe também... hoje a gente só não convida mais, a gente também recebe as pessoas se autoconvidando. Então isso ajuda bastante, né? Porque no começo Aí você faz o filtro sai ali. distribuindo. Aí eu faço essa curadoria de, o que tem a ver com o canal, o que não tem. Por exemplo, tava falando com ele, o Vic Vanilla. Foi o nosso último... Eu ofereci o Vic Vanilla pra ele. Sabe quem que é o Vic Vanilla? Não. Vic Vanilla, pô, não sabe? Ele fala muito de religiões. Religião. E ele tem uma... Fundador da igreja luciferiana. Luciferiana? Caraca. Ó, tive essa mesma impressão. A primeira vez que falaram do Vic Vanilla, eu falei, mano, luciferiana. Tipo, luciferiana do Novo toda a minha falta de conhecimento, eu falei, não, nem a pau, velho. Eu quero falar coisa do mal, né? Não, mas acho que deve ser muito da hora trocar ideia com uma pessoa que tem uma igreja luciferiana. Então, mas da primeira vez eu falei, pô, acho que não, mas acho que não é o momento ainda. E depois que eu decidi, mano, deixa eu ver o que esse cara fala. E aí, no final das contas, ele é um grande conhecedor de religiões e de espiritualidade. E foi um papo muito legal. Assim, tipo, de eu colocar todos a minha falta de conhecimento e achismo e coisas e preconceitos. Sim. E colocar de uma forma muito aberta e leve. E as pessoas estão gostando muito e elogiando e comentando. A minha sogra falou, nossa, tô adorando o episódio, tô quase terminando, que ela estava assistindo em 2 fases. Então, os preconceitos que a gente tem, muitas vezes, você também deixa um pouco de lado para, peraí, eu vou trocar uma ideia, vou colocar o meu ponto, não é só sentar e aceitar. Sim. Mas de uma forma aberta e que você possa perguntar sem ter medo do que as pessoas vão achar de você perguntar aquilo. Porque muitas vezes o que a gente tem, né? Você tem o ego e você fala assim, não, mas se eu perguntar isso aqui vão me achar um retardado. Mano, pergunta, velho. Tipo, se é dúvida mesmo, se é uma coisa que pode ajudar outras pessoas, claro. Só pergunta. Você tem ainda receio de perguntar coisas, assim, de falar, não, o que as pessoas vão achar? Ah, não tenho, não. Hoje em dia, não mais. Eu tento também pensar um pouco para não fazer uma pergunta, tipo, meio de, né? Para não ser tão burro, né? Para não transparecer minha burrice. Então eu tento dar uma contornada e fazer de um jeito, mas medo não. Acho que não. Teve um episódio com o Regis Tadeu, sabe? O crítico musical. Sei. Polêmico. Cara, o Regis Tadeu, tudo dele é não. Foi um episódio difícil também, falando em episódios difíceis, né? Porque tudo dele é não. Você pergunta qualquer coisa, ele começa com não, depois ele vai desenrolar e pode ser a mesma coisa, mas assim, ele é um crítico que ele já está programado para responder o não no começo da resposta e ser o do contra. E aí ele começou a gente entrou num papo de música
popular brasileira, aí eu levei ali para um caminho do samba, e aí chegamos na origem do samba, começou ali a origem do pagode, fundo de quintal, e ele falou, fundo de quintal é uma porcaria, é uma bosta. Eu falei, mas fundo de quintal, você tem certeza? Você não tá confundindo? Não, fundo de quintal é uma porcaria. Eu falei, mas o que você gosta? Não, eu gosto de Bete Carvalho, eu gosto de Jorge Aragão, não sei o quê. Eu falei, mas a Bete Carvalho tocava com... Mano, eu fui traçando um paralelo ali entre o fundo de quintal e a Bete Carvalho e artistas que ele falou, e é tudo mesmo, tudo a mesma coisa. Uhum. E aí, no final das contas, ele foi, até que falou, mas isso aí não é passaporte pra eu gostar. Eu falei, não, beleza, passaporte pra você gostar não é, tipo, gosto pessoal, não tem como colocar na mesa. Mas, assim, não tem como você não fazer um paralelo entre todos esses que você está falando. E aí, no final das contas, a galera recorta aquilo ali. E é um episódio que até hoje também tá lá, o segundo episódio mais assistido, por conta de ter abordado um assunto, ele abordando de uma forma que ele não tinha o conhecimento e eu só colocando um ponto ali, porque, pô, toda a minha adolescência eu toco, né? Eu sou músico também. Músico frustrado. Mas assim, eu passei minha adolescência tocando, né, e frequentando tanto, mano, a galera do rock, do reggae e do samba, eu fazia frila de samba. Então eu tinha uma propriedade para falar daquilo. E aí foi legal, porque dá engajamento até hoje, mas foi um papo muito difícil, porque é um cara que tem muito argumento, sabe? É tipo você querer discutir com um advogado. Tipo, Sim. Mano, o cara vai dar um nó, até que ele vai chegar ali numa coisa que você fala, puta, será que eu tô certo mesmo? Então, são episódios assim que vão te dando casca também, né? Então, cara, o podcast é uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer.